Meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, vocês sabem que eu gosto de postar vídeo aqui de faxina, mostrando meu, tipo vlog, mostrando meu dia a dia e tudo mais. Gente, eu fiz muita coisa hoje já. Eu já fiz comida, limpei a cozinha, lavei roupa, recolhi roupa, dobrei roupa, guardei, lavei sapato. Tirei um colchão que tava aqui, ó, atrás, me atrapalhando. Tava me dando alergia. Fiz bastante coisa hoje, gente. Hoje eu tô, tipo, muito cansada. E eu não gravei, gente, porque eu tô me sentindo muito cansada. Eu tô me sentindo muito sonolenta. Com muito sono, sabe? Tipo, um sono forte, assim. E eu faço as coisas, sento um pouquinho e descanso. Faço as coisas, sento um pouquinho e descanso. Mas eu vim fazer esse vídeo porque uma inscrita aqui do canal me perguntou como desencadeou minha ansiedade e como eu descobri que tenho ansiedade. Gente, eu quero falar aqui para ver se eu não me perco, porque eu começo a falar as coisas e acabo me perdendo nas palavras e eu tenho medo de vocês não entender direito, mas vambora. Primeiro, hoje em dia eu sei que eu sempre tive ansiedade. Só que ansiedade hoje em dia é uma palavra, hoje em dia é uma doença que todo mundo fala, ansiedade, ansiedade. Aí tem gente que fala, sou muito ansioso, eu tenho ansiedade, não sei o quê. E a pessoa nem sabe o que tá falando, não sabe nem o que tá falando. Eu sempre fui ansiosa. Mas vamos lá. Como eu descobri que eu tinha ansiedade? Eu tava já no fim do meu casamento, perto do divórcio. E eu tava discutindo muito feio com meu ex-marido na época e tal, assim. Aí ele foi me levar no médico. Na verdade, ele nem queria me levar. Quem fez ele me levar foi o vizinho, o marido da irmã Angélica, que a irmã Angélica é como uma mãe pra mim. E ele é como um pai pra mim, o irmão Carlos. Aí ele foi, fez meu ex-marido me levar. Minha pressão foi a 22. E eu senti minha boca ficar dormente, meu rosto ficar dormente, tudo ficar dormente. Aí eu gritei, eu vou morrer. Aí eu abri o carro em movimento, quase me joguei do carro. Ai, desculpa, gente, eu tô sentindo uma coceira na garganta que vai até o ouvido. Aí eu quase me joguei do carro. E assim, quando eu me entreguei meu corpo. Desculpa, gente. Nossa, tá me dando uma coceira aqui. Ai, que nervoso. Aí quando eu entreguei o meu corpo, eu cheguei no hospital. Aí, chegando lá, o médico falou pra mim que eu tava tendo... Ele falou assim, você tem que estar calma. Porque quando eu cheguei no hospital, eu já tava calma. Ele falou assim, você tem que estar calma. Você tem ansiedade. Aí eu falei assim, ansiedade? Falei, esse médico tá louco. Eu com ansiedade, eu quase morri. Quase tive um... Eu achei que eu tava tendo um... Ai, como é que chama? Um infarto. Falei assim, eu quase infartei. Esse médico tá achando que eu tenho problema de ansiedade? Eu, hein? Aí ele me passou um calmante. Me passou um calmante. Aí eu tomei esse calmante. Não, na verdade ele me passou o calmante. Eu não acreditei no que o médico disse. Cheguei em casa, comprei um aparelho de pressão e comecei a medir minha pressão, porque minha pressão foi a 22, tá, gente? E comecei a medir minha pressão. E comprei dois tipos de remédio de pressão, Captopril e Metildopa. Comprei por mim mesma, porque você pode comprar sem receita. Aí eu fui, comprei esse remédio e comecei a tomar e comecei a medir a pressão. E minha pressão não abaixava, ficava 17 por 10, 18 por 12.
E aumentava muito, e tipo, eu passava muito mal, muito mal, muito mal. E não importava o tanto de remédio que eu tomava, minha pressão não abaixava, não abaixava, não abaixava. Aí o que que eu fiz? Resolvi comprar o calmante que o médico passou. Aí eu tomei o calmante. Tomei o calmante. Aí minha pressão e tomando o. Eu tomei o calmante e tomando o remédio de pressão. Aí, de repente, minha pressão começou a ficar 10/7, ficou muito baixa. Aí eu parei com o remédio de pressão e comecei a tomar o calmante. E eu notei que minha pressão ficava 12/8 e ficava tipo um normal com calmante. Aí foi onde eu fui acreditar que eu tinha ansiedade, mas essa não foi a primeira crise que eu dei. Teve um episódio que eu tava numa loja com as minhas irmãs, aí o dono da loja fez preconceito contra mim e minhas irmãs, né? Aí minha irmã ficou revoltada e falou: chama a polícia, Juliana. Aí minha irmã chamou a polícia, aí a polícia chegou lá, em vez de ajudar a gente, começou a gritar com a gente, como se a gente fosse bandida e tal, assim. E botou eu no camburão, e minha irmã. E me deu, eu não sabia, mas na época foi um ataque de pânico. Minha mão começou a ficar dormente, começou a entortar. Minha boca começou a ficar dormente. Isso daqui é a parte que mais fica dormente, assim. É uma sensação horrível. Aí eu falei: Michelle, eu tô morrendo, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Minha irmã tava comigo. Aí eles ficaram com medo, me levaram no hospital. Aí chegou lá, eles me deram sossega-leão, me deram um calmante. E eu melhorei. E depois desse episódio, eu não corri atrás, não quis saber. Achei que tava tudo bem e continuei seguindo a vida. Eu trabalhava muito, sabe? Eu trabalhava. Aí, é, eu tomei. Nossa, começou a música ali. Aí eu falei com a minha filha e já me perdi onde eu tava falando. Eu tive esse episódio e continuei seguindo a vida, trabalhava muito. Então eu não sentia assim tanta ansiedade. Aí quando eu conheci o pai da Alicia e tal, assim, eu fui ter a minha filha. Aí eu parei de trabalhar. Foi onde a minha ansiedade aumentou num nível. Só que na época eu também não sabia que era ansiedade. Eu lembro, recapitulando, vou falar pra vocês que eu sempre tive ansiedade. Quando eu era menor, minha mãe, ela sempre fazia um passeio no final do ano com todos nós, né? Meus irmãos dormiam e tal, assim, eu não conseguia dormir. Aí teve um dia que eu estudava na escola. Eu lembro que eu fazia o dever mais rápido do que as outras crianças, porque eu tinha necessidade de terminar para ficar conversando. Então, eu fazia o dever rápido para conversar. Minha mãe começou a botar eu para limpar a cozinha com 6 anos. Eu lembro que eu limpava a cozinha rápido para poder brincar. E foi assim a minha vida toda. Tipo, eu fazia tudo muito rápido para fazer outra coisa, ou eu fazia duas, três coisas ao mesmo tempo. Eu lembro que teve uma época que eu trabalhava de dia, estudava de noite, participava do grupo da equipe de louvor da igreja, participava do grupo Só Preto, Só Preto, que cantava em palanque, tudo assim. E eu fazia tudo isso ao mesmo tempo e, sinceramente, eu não me sentia cansada. Eu me sentia assim como se eu estivesse fazendo alguma coisa. Eu sempre estava fazendo alguma coisa. E mas quando, recapitulando, quando eu era criança, eu lembro que quando eu vi uma reportagem que me impressionava, eu ficava assim apavorada. Eu tinha aquela sensação assim de angústia, que ia acontecer alguma coisa ruim comigo. Então teve um dia que eu vi uma reportagem, tava passando o Fantástico. Aí eu vi uma reportagem, não sei o que que era, que eu fiquei tão impressionada que eu tive que. Minha mãe tava na igreja, apresentando o culto, né? Aí tiveram que me levar até a igreja e eu fiquei lá com os olhão assim pra minha mãe, sabe? E minha mãe já sabia, porque eu dava esses episódios. Aí quando eu tive 12 anos, 11 anos, aí eu fui estudar no colégio e esse colégio tinha psicólogo. Aí eu era assim, ou eu era muito, tinha muita amiga e tava brincando,
ou eu às vezes me isolava, assim, tipo, não queria falar, não queria brincar, não queria nada. E minha mãe meio que se preocupava, sabe? Minha mãe meio que se preocupava comigo. Aí, tipo assim, aí minhas amigas chegou e falou que esse psicólogo falou de mim. Porque elas sabiam que eu era explosiva, que qualquer coisa eu ia explodir. E elas estavam com raiva desse psicólogo. Aí eu comecei a discutir com o psicólogo. Eu comecei a discutir. Feio, feio, feio com ele, brigar e brigar e brigar. E ele não falava nada. Aí era no final do expediente, no final da escola. Ele foi andando, andando, e eu gritando, gritando e xingando ele, falando muita coisa, muita coisa, muita coisa. E eu não conseguia ficar quieta. Eu só falava, xingava e não sei o que. Aí eu fui vendo que ele estava indo pelo caminho da minha casa. Ele pegou meu endereço, ele foi até a minha mãe e ele falou pra minha mãe. Ele falou assim, ó, a sua filha, ela precisa de acompanhamento, é, ela precisa de acompanhamento do psicólogo, ela precisa passar, né, pelo psicólogo, porque pra detectar o que que ela tem. Aí minha mãe foi naquele dia, minha mãe me abraçou. Eu achei que minha mãe ia me bater, minha mãe me abraçou e minha mãe não falou nada. Eu não entendi muito bem porque minha mãe fez isso. Minha mãe era assim, ela não acreditava muito na medicina. Mas o que que acontece? Minha mãe também tinha problema. Ela tinha depressão, ela tinha transtorno bipolar. Só que, tipo assim, ela meio que. Às vezes ela ficava deitada numa cama, ela não saía, ou às vezes ela levantava, começava a dar faxina na casa, se arrumava, ficava bonita, saía com as amigas dela, ou tinha época que ela ficava só numa cama. Então, depois que eu descobri do meu problema, meu pai falou que minha mãe ela também tinha problema e que ela tratava no no psiquiatra, só que ela parou de fazer o tratamento, então minha mãe vivia ruim. A diabetes dela aumentava por conta do emocional dela, ela teve AVC por conta do emocional dela, que ela discutiu com meu irmão, e tudo era do emocional porque ela não cuidava do emocional dela. E então eu comecei a ir no psiquiatra. Aí a minha psiquiatra me diagnosticou com antissocial. Ela, ela perguntou se eu tinha amizade, se e tal, assim. Eu falei, eu tenho. Eu tenho amizades. Mas ela falou que eu era antissocial, tinha fobia social. E eles não falam muito, né, o que a gente tem. Aí depois ela falou que eu tinha ansiedade generalizada. Aí eu fui pesquisar, são 20 sintomas numa doença. Às vezes quando eu era adolescente, eu ficava, tipo assim, a minha garganta meio que fechava e eu ficava assim com muito medo. Era uma angústia, uma coisa como se algo ia acontecer o tempo inteiro. Eu lembro que quando eu ia numa festa, quando eu era mais nova, era como se meu corpo tivesse ali, mas minha mente fugia. Tinha um monte de gente, aí eu conversava e tal, assim, mas é como se eu não tivesse ali. Eu não sei explicar muito bem. Mas toda vez que tinha festa e tinha muita gente, eu tinha essa sensação. Era como se minha mente fugisse. Eu conversava, meu corpo estava ali, mas a minha mente não estava ali. E eu achava que era uma coisa normal. Eu falava, é normal isso. E tal, assim. Aí quando é, minha mãe ficava doente, porque minha mãe nunca teve muita saúde, né? Ela pedia pra me dar massagem na perna dela, ela pedia pra me cuidar dela. E eu tinha muito medo da minha mãe morrer, eu tinha muito medo, porque minha mãe ela vivia doente. Então, eu dava massagem e ficava a noite inteira orando pra ela não morrer. Então eu me tornei hipocondríaca. Tudo que os outros tinham, se os outros falassem de doença, eu sentia, eu falava, eu tenho também, eu tô sentindo isso também. E eu realmente sentia os sintomas, mas era coisas produzidas pela minha cabeça. E quando eu fui adolescente, eu comecei a ir no médico sozinha.
Aí me passaram pelo neuro, me passaram pelo um monte de hospital, um monte de médico, um monte de coisa. Aí um dia o médico falou pra mim, eu fui na emergência, ele falou: "Minha filha, se você sentisse tudo isso que você fala, você já estaria morta". Ele falou assim pra mim, tipo, cru e duro. Só que na época eu tinha que 13 anos, 14 anos, sei lá. Então, tipo, ansiedade, eu nunca tinha ouvido falar de ansiedade, nem sabia, nem sei se existia naquela época ansiedade. Hoje em dia, ansiedade, todo mundo fala de ansiedade e tal, assim, muita gente fala: "Ah, eu tenho ansiedade". Mas a pessoa não tem ansiedade, não sabe o que é passar por ansiedade, o que é passar por crises. E assim, eu tenho uma irmã que é diagnosticada com transtorno bipolar, minha mãe tinha transtorno bipolar e meu irmão também tem transtorno bipolar. E eu contei pro médico dos episódios que eu tenho, que às vezes eu dou umas crises, que eu brigo e tal, assim. Os episódios que eu tenho, que às vezes eu sou muito produtiva e às vezes eu sou muito. Assim, quando eu tomo remédio, eu não me torno uma pessoa produtiva, eu me torno uma pessoa lenta. Meu raciocínio fica lento, eu fico lenta, mas eu fico mais calma. Então, é, desde criança eu tive ansiedade, eu nasci com ansiedade. Só que ninguém sabia o que era essa doença, ninguém se falava dessa doença. E hoje em dia eu demorei anos, antes de eu descobrir que eu tinha ansiedade, eu passei pelos sintomas de depressão. Minha mãe, ela vivia muito doente, então eu achava que ela ia morrer o tempo todo. Então eu tinha aquela angústia, eu ficava muito angustiada. Aí quando eu tive a minha filha, ela tinha asma, eu não sabia. Então ela fazia muito tratamento e eu ficava no hospital. Quando eu via alguém de branco, eu começava a passar mal. Eu passava muito mal. Aí eu tinha que levar minha filha no hospital, fazer o atendimento dela e logo depois eu tinha que ir e fazer o atendimento para mim, porque eu passava muito mal. Só de eu estar ali dentro do hospital, vendo aquelas pessoas de branco, eu associei a minha mãe ser muito doente, que a minha filha tá muito doente, que ela podia morrer. Porque minha mãe morreu nova com 48 anos. Então, tipo, demorou até eu descobrir que eu tinha ansiedade. E quando eu descobri, eu lembro que chegou uma época que eu tava tão ruim, que eu sentia o meu corpo inteiro pegar fogo. Dava uma coisa assim que esquentava o meu corpo, eu começava a passar mal, que eu sentei no colo do meu pai e falei: "Pai, eu vou morrer, pai". Aí o meu pai passava a mão na minha cabeça e falava: "Ju, você não vai morrer, calma, fica tranquila, vai ficar tudo bem". E meu pai me acalmava muito, eu ligava muito pra ele, eu conversava muito com ele, meu pai conversava muito comigo e ele me acalmava demais. Aí teve o meu divórcio, eu não contei isso aqui, mas é a primeira vez que eu vou contar. Eu entrei numa depressão muito profunda, muito profunda. Quando minha mãe morreu, desencadeou. É assim, desencadeia. Quando acontece alguma coisa na sua vida, desencadeia a depressão, porque a ansiedade é assim, são 20 sintomas numa doença. É depressão, é dormência, é sensação de desmaio, síndrome do pânico, angústia. Gente, é muito sintoma, muito sintoma. Às vezes, o que eu sinto, a outra pessoa tem ansiedade, ela sente outras coisas. E minha pressão, ela sobe por conta da minha ansiedade. Então, eu faço tratamento, eu tomo remédio. E graças a Deus a minha pressão fica totalmente controlada por conta da que eu faço tratamento de ansiedade. E assim, eu não posso ficar sem remédio, porque se eu fico sem remédio, eu fico muito mal, eu fico muito ruim. Eu sinto todos aqueles sintomas de novo, que me deixa depressiva, me deixa na cama. Então eu descobri a minha ansiedade numa crise que eu dei com o meu ex-marido, que ele me levou no médico, eu tava brigando com ele, e eu descobri, o médico falou a primeira vez que eu tinha ansiedade. Depois eu fui diagnosticada com ansiedade generalizada. E agora eu faço tratamento com médico e ele falou que eu tenho. Eu tô fazendo tratamento para tipo transtorno bipolar. Tava tomando lítio, clonazepam e cetralina.
Só que agora eu tô grávida, eu parei de tomar o lítio porque não pode, mas tô tomando cetralina e tô tomando clonazepam. Mas a minha ansiedade aumentou, tipo, lá em cima, depois que eu descobri que eu tô grávida. E, gente, ansiedade não é brincadeira. Se você sente, tem esses sintomas. Se você tem filho, você vê que, tipo assim, eu comia compulsivamente. Eu, quando trabalhava assim, eu ganhava bem, eu gastava compulsivamente. Tudo era em exagero. Nada, não tinha meio termo na minha vida. Tudo. E até hoje, minha vida é assim: nada é meio termo. Ou é tudo ou é nada por conta da ansiedade. Mesmo com o remédio, ele diminui o efeito do que a gente sente, mas ele não tira, não arranca a ansiedade. A ansiedade é uma doença que não tem cura, ela tem tratamento. E eu tô fazendo tratamento. Isso daí, quando eu tô tomando remédio, até no meu trabalho, todo mundo reclamava porque o meu raciocínio fica lento, me dava sono, é, aquela agilidade de fazer várias coisas de uma vez só, some, eu consigo fazer uma coisa de cada vez e muito bem feita, aí eu fico muito perfeccionista fazendo uma coisa, porque é assim. E eu só vou me livrar dessa doença se Deus falar: Juliana, eu vou te curar e você vai ser curada. E eu creio que Deus cura e eu creio que um dia Deus vai me curar dessa doença. Mas por enquanto eu tomo remédio, faço tratamento, não fico sem meus remédios. Vocês veem que eu, às vezes, eu levanto, faço vídeo de faxina e começo a limpar e começo a não sei o quê. Porque é assim, eu tenho aqueles piques de euforia onde eu posso fazer muita coisa, me sinto a super heroína, que nem hoje eu fiz muita coisa. E tem aquele dia que eu fico na cama que eu não consigo nem levantar da cama. Eu levanto por quê? Porque eu tenho que fazer as coisas para Alice, eu tenho que fazer comida, eu tenho que levar ela na escola. E isso é bom para mim, porque isso me distrai. Eu arranjo amizades na frente da escola, eu converso com muitas pessoas. E isso me ajuda em muito, sabe? Então, eu espero ter sabido explicar como eu descobri que eu tenho ansiedade e como é ter ansiedade. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês comentem aqui nos comentários que depois eu faço outro vídeo e falo pra vocês. Eu tô amando vocês pedir vídeo, que eu venho aqui e falo, só converso com vocês, porque eu não tô com ânimo pra fazer as coisas, porque eu tô me sentindo muito cansada. Eu fiz hoje um monte de coisa, mas eu tô muito cansada, muito exausta, assim, me dá muito sonolência. É por conta da gravidez, eu sei. Então, espero que vocês tenham entendido e eu tenha tirado a dúvida da bonita aqui que pediu, né? Pra, pra me explicar como eu descobri que eu tenho ansiedade, como se desencadeou e situações da vida. Às vezes acontece alguma coisa, desencadeia. Quando meu pai morreu, desencadeou a depressão, desencadeou a síndrome do pânico, desencadeou tudo de uma vez só. Quando minha mãe morreu, também desencadeou tudo de uma vez só. Quando eu perdi o bebê, desencadeou tudo de uma vez só. E é assim, situações que acontecem na minha vida que desencadeia. E eu antigamente eu ficava sofrendo calada sozinha, hoje em dia não. Hoje em dia eu procuro ajuda, tanto indo na igreja, porque eu sempre fui evangélica, né, gente? E eu ouvi até uma pessoa falando: ai, crente tomando remédio, não sei o quê. Gente, Deus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Deus não falou que a gente nunca ia ficar doente. Deus não falou que a gente não teria doença nessa terra. Porque se fosse assim, a gente seria imortal, né? E não é assim que é. A gente fica doente aqui sim. E Deus deixou a medicina pra gente cuidar. E eu cuido, sabe? Eu cuido da minha ansiedade. E agora meu humor tá horrível porque eu não tô podendo tomar o lítio. Porque senão prejudica o bebê. Então meu humor tá horrível. Mas a minha ansiedade está controlada. Então é isso daí, gente. Ficou meio grande o vídeo, mas não tem como fazer um vídeo desse pequeno. Eu expliquei missa metade aqui. Mas é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esqueça de clicar em gostei, se inscreva no canal. Curte, compartilha, gente, que eu tô rumo a 3.000 inscritos. Então,